Olá, boa tarde. Eu sou o aluno André Montezuma. Está começando agora o telejornal que falará sobre o espaço agrário brasileiro, dando ênfase à região norte do nosso país. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que é o espaço agrário aqui no Brasil. O espaço agrário é nada mais do que atividades que acontecem no campo, e a região norte é muito rica, tanto em alimentos quanto na pecuária, em animais e essas coisas. Exatamente, André. Boa tarde telespectador. Eu sou o aluno Lanes e vou tratar exatamente sobre esses aspectos da região norte. Bom, essa região apresenta um clima equatorial devido à sua localização próxima à linha do Equador e contém um clima quente e úmido, muito devido à floresta amazônica, contribuindo para a pluviosidade na região. Isso ajuda na produção de diversos tipos de frutas e alimentos que se desenvolvem especificamente lá, como o açaí, mussiri e o tamarindo. Agora, em relação ao relevo, essa região apresenta grande parte a baixas altitudes, além de algumas planícies que acompanham o rio Amazonas e seus afluentes. Essas características contribuem para a produção. No norte também existem duas grandes bacias, sendo a primeira a bacia amazônica, correspondente a 45% do território brasileiro, e com o maior volume de água do mundo e muitos afluentes. E também tem a bacia Tocantins-Araguaia, que banha o Tocantins e o Pará, sendo a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Todos esses fatores são primordiais para a produção nessa região. Agora, o repórter vai tratar sobre os produtos agrícolas e pecuários da região norte, explicando melhor sobre eles. Bem, nessa região são produzidas culturas tradicionais como a mandioca, o milho e o arroz. Existe também a soja, que é um importante item de exportação e que mais provoca desmatamento da floresta e reduz os índices pluviométricos em cerca de 15%. A juta e a pimenta do reino também são bastante produzidos. Hoje, o estado do Pará é o maior produtor da região e hoje responde por cerca de 80% da produção. Já as plantações se encontram na região periférica de Belém. A juta é muito plantada no Amazonas. A pecuária vem se desenvolvendo. No norte, as principais criações são de bovinos e bubalinos. Em 2018, dados da Secretária de Política Agrícola indicaram um volume financeiro das lavouras na faixa de 16,6 bilhões. Assim, em 10 anos, o crescimento da produtividade do norte foi de 39%, superando até mesmo as taxas de evolução de importantes regiões brasileiras, como o Centro-Oeste e o Sudeste. O açaí é muito produzido no Pará e no Amazonas, e bastante consumido no resto do Brasil. A produção de mandioca ocorre principalmente no Pará, equivalendo a cerca de 36% da safra nacional. Ela tem importância na garantia da segurança alimentar e nutricional dos povos locais, sobretudo dos indígenas. Além de tudo isso, são cultivados guaraná, cupuaçu, castanha do Pará, entre vários outros. Agora, nosso repórter irá tratar sobre temas relacionados à agropecuária no Brasil e no mundo, explicando melhor e dando dados sobre esse tema. Exatamente, André. Agora, falando sobre a agropecuária, ela é uma das atividades mais rentáveis e importantes do Brasil, gerando uma série de oportunidades de emprego no ramo. Além disso, a capacidade de crescimento e as perspectivas para o futuro são muito grandes, devido à expansão das áreas de cultivo e dos produtos agrícolas no mercado. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agropecuários, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos. A agropecuária no norte vem se desenvolvendo e crescendo em relação às outras regiões brasileiras. Quanto a isso, existem alguns termos que são comuns a esse tema. A agricultura familiar, que é a produção que deve utilizar a mão de obra de sua própria família nas atividades econômicas, e a propriedade não deve ser maior do que 4 módulos fiscais. Ela produz uma diversidade maior de culturas, o que gera um impacto positivo na qualidade dos produtos. A policultura é a prática agrícola que consiste no cultivo de várias espécies na mesma área ou campo, seja de modo simultâneo ou com rotação de culturas. Ela gera uma série de benefícios para as plantas, para o solo e para o meio ambiente. A monocultura refere-se ao plantio de uma única cultura realizada em latifúndios.
A prática agrícola que provoca diversos problemas ambientais. O cultivo de um único produto é extremamente prejudicial ao solo, visto que uma única espécie cultivada sempre em uma mesma área acaba esgotando todos os nutrientes presentes no solo, levando à exaustão e ao empobrecimento nutricional. A monocultura também requer intenso uso de agrotóxicos e fertilizantes. O agronegócio compreende as atividades econômicas ligadas à agropecuária e ao manejo de florestas para comércio e serviços e ao extrativismo vegetal. É responsável pela expansão desordenada das terras cultiváveis no território nacional, expandindo a fronteira agrícola e diminuindo a quantidade de reservas ambientais e áreas verdes. Vambora, moço. Agora, nosso repórter vai entrevistar qualquer pessoa que estiver aí na rua para perguntar sobre a importância da Revolução Verde no nosso país. Ei, você, vem aqui. Opa. Qual é o seu nome? Bruno Rolim. Bruno, o que você acha sobre a Revolução Verde? Cara, a Revolução Verde eu não vou mentir, né? Mas eu gosto de apertar um fininho. Não corta. Bom, Bruno, o que foi a Revolução Verde e quais foram os seus impactos? Bom, a Revolução Verde foi um conjunto de inovações tecnológicas que permearam no setor primário da economia, que é a agricultura e a pecuária, a fim de melhorar tais atividades. Essas inovações são caracterizadas por conter um alto nível técnico avançado. Algumas de suas características foram alto índice de tecnologia, pesquisa e estudo. Agora, o Lanes irá entrevistar outra pessoa e perguntará sobre a reforma agrária no Brasil. Ei, você? Oi. Vem aí. Qual é o seu nome? Freitas. Freitas, explica sobre a questão da concentração fundiária e sobre a reforma agrária. Mano, pelo que eu sei, né, o Brasil, ele sempre foi um país que teve muita concentração fundiária. O que isso significa? Que desde as capitanias hereditárias, lá em 1530, uma pequena parte da população tinha acesso a todas essas terras, né? Então, ainda mais no século XIX, com a lei de terras, né, que esses grandes latifundiários ainda conseguiram mais ainda terras, tiveram mais concentração ainda, que essa situação piorou. Tanto que tem uns dados, eu acho que se não me engano foi o IBGE que fizeram, que cerca de 70% das terras do Brasil são minifúndios, então são pequenininhas. E esses outros 30%, que é a minoria da população, são os grandes latifundiários, né? Então a maioria das terras do Brasil está na mão desses pequenos produtores, que é um problema, né? Tanto que existe o MST, né? Que é o movimento dos trabalhadores sem terra, que é muito famoso nos dias de hoje aí, principalmente que está separado de política. Então, que é basicamente isso, né? Que eles querem pegar essas terras que pertencem a poucos grandes produtores e tornar elas meio mais públicas, uma parada mais popular. Excelente. Obrigado pela participação, Freitas e Bruno Rolim. Agora, como último quadro do programa, o nosso repórter vai falar um pouco mais sobre as fronteiras agrícolas e a degradação ambiental relacionadas a elas. Essa fronteira agrícola no norte é chamada de Amacro. Está presente nos estados do Amazônia, Acre e Rondônia. Uma pesquisa recente publicada em revista científica, Perspectivas em Ecologia e Conservação, classificou a Amacro como o mais novo hotspot de desmatamento na Amazônia e um potencial revés para a agricultura brasileira. De acordo com essa pesquisa, o desmatamento nos municípios da região alcançou 76,5% do total da área aberta nos 3 estados de 2018 a 2022. Mas falando sobre como mitigar esses impactos, é necessário que o governo atue impedindo que as terras usadas para a agropecuária continuem se expandindo como uma floresta amazônica, criando áreas de proteção ambiental que são restritas e bem vigiadas de fato. Chega ao fim o nosso telejornal de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu. Até mais.